Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos compartilhar uma palavra. Em nome de Jesus. Uma breve oração pela palavra. Espírito Santo, eu peço revelação e eu peço sabedoria na minha vida, na vida de cada irmão que está ouvindo essa palavra agora e que também vai estar ouvindo em casa, agora e também posteriormente. Eu invoco o espírito de revelação e o espírito de sabedoria sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Fala, eu abro meu coração e eu abro a minha mente para a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos compartilhar uma palavra então. Eu ensinei para vocês já há algum tempo, durante esse ano, os primeiros cultos do ano, que nós já estamos no meio do ano, né? Então passa muito rápido, sobre a forma como Deus fala conosco. E Deus, Ele usa sonhos e visões para ministrar no nosso coração a vontade dEle. Os sonhos e as visões e a palavra profética são linguagens do Espírito Santo. O sonho e a visão é uma forma de Deus falar conosco constantemente, porque ela é bem simples, e Deus pode falar com todos nós, independente do nosso conhecimento, da nossa posição, do nosso entendimento bíblico, da nossa revelação. Então qualquer um de nós, até mesmo com o ímpio, Deus fala dessa forma, mas qualquer um de nós que é nascido de novo, você vai viver constantemente, deve ser assim, experiências de receber sonhos de Deus e de receber também visões de Deus. Amém? É uma linguagem do Espírito Santo. Aleluia. É lógico que você deve sonhar também outros sonhos, porque você tem alma. Mas os sonhos da alma, eles são atribulados. Eles são sonhos que geram angústia, geram tristeza, que tiram a paz, que geram perturbação. Os sonhos de Deus, eles geram paz, alegria, geram no seu coração uma expectativa de coisas boas. Portanto, se você, ao deitar, estiver na presença do Senhor, você vai estar dando liberdade para Ele ministrar durante a madrugada. A palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. E nós somos amados do Senhor. Então você está dormindo e Deus está trabalhando na sua vida. E uma das formas que Ele está trabalhando é ministrando no seu coração, através de sonhos. Aleluia, irmãos. Se é de Deus, ao acordar haverá paz, alegria, expectativa de coisas boas. Se tem angústia, tristeza, medo, não é de Deus. Abra os lábios e repreenda. Mas se for no seu coração cheio de alegria, de paz, de expectativa de boas coisas, em nome de Jesus Cristo, apropie disso. É Deus falando com você. Amém? Então o Senhor, Ele quer fazer dessa forma nas nossas vidas, dando sonhos na nossa vida, dando visão, para ministrar no nosso coração uma expectativa. O Senhor quer nos dar uma expectativa de coisas que Ele vai fazer. Ele é bom, Ele é um Deus bom e quer fazer boas coisas. E o justo vive pela fé. Fala comigo, o justo vive pela fé. Como nós vivemos pela fé, o Senhor quer alimentar a nossa fé. E Ele alimenta a minha fé e a sua fé com a palavra dEle. E uma das formas é te dando sonhos e visões. Aleluia. Então quando Deus está querendo fazer alguma coisa, te mover, te mudar de nível, mudar de ciclo na sua vida, mudar o nível espiritual, mudar o nível de bênçãos na sua vida, antes Ele virá até você, Ele vai começar a ministrar no seu coração, para gerar fé no seu coração, para que você, em fé, entre na posse daquela bênção, daquele novo nível de bênção, daquele novo nível, às vezes financeiro, conjugal, matrimonial, emocional, um novo nível de carreira, um novo nível espiritual. O Senhor vem, então, Ele ministra nos nossos corações, produzindo fé, para que possamos ter uma mudança de nível. Quem entende isso? É a forma como Ele age. O justo vive pela fé, e o Senhor, Ele ministra no nosso coração dessa forma, gerando fé, e Ele usa uma linguagem simples, que são sonhos e visões. Agora, também tem outro tipo de sonho,
que é aquele sonho que na verdade a gente chama de sonho, mas é um desejo. Eu sonho ter uma casa, eu sonho ter uma profissão, eu sonho viajar para tal lugar, é o meu sonho. A gente até banaliza, né? Qualquer coisa que acontece, fala, isso daqui era o meu sonho. Eu falo, oh meu Deus, seu sonho era muito pequeno. Sonhos são desejos, projetos que você tem para o futuro, que você está projetando e está sonhando com aquilo, que são grandes, e o Senhor está colocando esse sonho no seu coração, esse desejo, porque é Ele quem gera o querer, Ele está colocando o querer, e é muito grande, porque Ele é um Deus grande, e você é filho de um Deus grande, e você, desfrutando de coisas grandes, vai glorificar o Pai. Sendo filho de um pai tão grandioso, tão maravilhoso, tão generoso, tão abundante, vivendo vida medíocre, você não glorifica o Pai. Então o Pai começa a colocar no seu coração, a partir do momento que você crê em Jesus, passou pelo novo nascimento, expectativas de coisas boas e grandes na sua vida. Aleluia! Independente da sua idade, não é uma questão de você ser novo ou ser velho, é questão de novo nascimento. A partir do momento que você nasceu de novo, o Espírito Santo vai começar a trabalhar para que você possa desfrutar de uma vida como filho amado de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor, Ele quer fazer isso, e Ele vai fazer isso, gerando no seu coração sonhos, que são sonhos que você dorme e tem, e sonhos que são projetos. Agora, uma outra forma que Deus faz também para gerar essa fé no seu coração, são com visões. O Senhor dá visões espirituais para nós, que às vezes você, de olhos abertos, se torna uma pessoa visionária. Você enxerga as coisas no futuro, como que elas serão, e planeja e projeta. Você é uma pessoa visionária. É o Espírito Santo trabalhando com você, para você adquirir uma vida abundante, receber uma vida abundante. Mas muitas vezes essa visão é espiritual. Você fecha os olhos, e num momento de oração, de louvor, ou sozinho na sua casa, você fecha os olhos e tem uma visão espiritual, você vê uma imagem, você vê algo. Também é Deus, é o Espírito Santo falando. Aleluia, irmãos. São formas simples. Eu nunca tive uma visão de fechar os olhos e ter um vislumbre, uma visão, vi e eu enxerguei alguma coisa. Nunca tive. Gostaria até de ter, mas não busco isso. Mas eu tenho uma visão que é uma visão espiritual, vendo com os olhos abertos. Eu vejo, eu projeto, eu imagino como que Deus quer. Então, desde que nós estamos aqui em Goianésia, desde cada prédio que nós estivemos, a gente ora aqui no prédio, e nós temos o hábito de orar andando. Vocês já perceberam isso? Tem um segredo espiritual por trás disso aí. Quem sabe qual que é? Nós oramos sempre andando. Amém? Você ora sentado, xerecandas. Você tem que andar agora, orar andando agora. Quer saber qual que é o segredo espiritual de orar andando? Quem quer saber? É porque a gente ora bem cedo. E quando a gente senta ou ajoelha, a gente dorme. Então em pé não tem como dormir. Então para vencer o sono, a gente ora andando. Aprenderam? Seja abençoado agora, em nome de Jesus. E eu começo a ver, a imaginar coisas do futuro da igreja. E às vezes eu lembrando, lá no primeiro prédio que a gente estava aqui, eu imaginando sobre a igreja, imaginando coisas da igreja. E hoje eu lembro desses sonhos, eu falo, meu Deus, que vergonha de ter sonhado isso. Era tão pequeno, não glorificava o Senhor. Era tão medíocre, mas por causa da pequena fé, nós acabamos ficando numa vida limitada. E o Senhor quer levantar a sua cabeça, te dar visão espiritual de coisas grandes que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer projetar coisas para você, te fazer sonhar, te fazer desejar, te dar uma visão do futuro, te dar sonhos, te dar visões espirituais, para que a sua fé cresça e que você viva uma vida de abundante graça, receba a abundante graça, viva uma vida com o dom da justiça se manifestando e que você reine em vida. É a vontade do Senhor que você reine em vida. Quem recebe, diga amém. Amém. Fala, eu recebo o dom da justiça. Eu recebo a abundância da graça. Eu reino em vida. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, quando Deus quer mudar os ciclos, os estágios, o nível,
ele começa a trabalhar no seu coração, gerando essa fé. E a forma mais simples que ele faz isso é como eu te ensinei agora. Amém? Ele usa também a palavra profética, que um pregador fala, ou que um profeta fala para você. Mas esse sonho, essa visão, é algo muito interior, é você e Deus, não tem interferência externa. Portanto, é uma forma bem singela, bem simples, é uma linguagem do Espírito Santo. E na palavra de Deus, nós temos um exemplo de um homem, que é José, e ele é conhecido como sonhador. Alguém aqui já ouviu falar de José do Egito? Quem já ouviu? Se você já ouviu falar de José, você deve ter ouvido falar das histórias dos sonhos de José, porque Deus falava com ele através de sonhos. De uma forma simples. Ele era um adolescente, uma criança, um adolescente. Deus dava sonhos para ele, e ele é um exemplo de um sonhador, e ele faltava um ingrediente. Ele tinha uma habilidade de ter sonhos de Deus, de ter visões, de ter essa capacidade de perceber Deus através de sonhos e de visões. Mas ele não tinha a habilidade de entender os sonhos, de interpretar os sonhos. Ele não tinha habilidade, ele não tinha o espírito de revelação, que levava ele a interpretar, a entender os sonhos, para poder ter a fé edificada e mudar o nível da sua vida. Então, nessa imaturidade dele, ele contava os sonhos para as pessoas erradas. E o final disso é que ele foi jogado no fundo de um poço pelos irmãos, que ficaram com inveja dos sonhos de José. E ali, no fundo do poço, ele ouviu os irmãos falando: nós vamos matar ele. Um adolescente, ouvindo os irmãos mais velhos falando: nós vamos matar ele. Ele é arrogante, ele é soberbo, por inveja. E ele é angustiado ali, dormiu no fundo do poço, ele é angustiado ali, no seu coração, sendo quebrado. Você imagina, você às vezes tem como segurança a sua família, que é para ser uma segurança. Aí os seus irmãos mais velhos pegam você, te dá uns cascudos, joga no fundo do poço e começa a falar que vai te matar. A angústia desse jovem. Tudo porque ele não tinha discernimento, revelação do que Deus estava falando com ele. E acabou falando com as pessoas erradas. Estão comigo aqui? Amém. Aleluia. Então, isso é muito importante, você receber os sonhos. Mas mais importante é o discernimento, é a revelação das visões que Deus tem para você, que Ele tem te dado. Das visões proféticas, das visões sobrenaturais, dos sonhos que você dorme e sonha, dos sonhos que você tem desejado no coração. Você precisa de discernir isso. José, ele foi um sonhador, mas o ser sonhador não levou ele a lugar nenhum, a não ser no fundo do poço. Mas fazia parte do projeto de Deus, de moldar José. Porque todas as vezes que Deus quer mudar o seu nível, Ele vai te fazer crescer em fé. Ele vai te fazer sonhar, desejar, planejar. E quando você começa a acreditar nisso, a aceitar os desafios de Deus, os sonhos, os projetos de Deus, Deus vai entrar num outro estágio de trabalhar você. E Ele vai começar a provar, a testar você. Mas Deus não testa para te reprovar, Ele te testa para te aprovar. Porque a única forma de você ser aprovado é fazendo o teste e sendo aprovado nesse teste. Quem está comigo? Amém. Então, o Senhor, Ele tem um plano e Ele começa a trabalhar no seu coração. Você crê nisso e você aceita, você topa. Se o empreendimento ele é muito grande, você não é capaz de entrar sozinho, você precisa de um investidor nesse investimento. Alguém que vem e banca ele. E quando Deus começa a te dar sonhos, visões, desejos, projetos, é que Ele está querendo ser um investidor nesse projeto. Seu sócio. E aí, se o investidor é bom, você pode projetar grandes coisas. Quando o Senhor está querendo entrar nesse negócio com você, independente da área da sua vida, Ele faz você desejar, sonhar. E quando você diz sim para Ele, eu quero, e você começa a sonhar, entrar nessa loucura de sonhar, de ficar andando, imaginando coisas, imaginando como é que vai ser o novo prédio, como é que vai ser a igreja, quando na oração tem uma incrível multidão de só você orando de manhã, mas é só hoje, não, é a semana inteira, só você orando.
Quando no culto você está ali, Deus está fazendo e vai a incrível multidão de você, sua família e mais uma outra família que está chegando na igreja. E você olha o culto vazio, tem cadeiras poucas e elas ainda estão vazias. Você aceita o desafio de Deus e começa, eu creio, o Senhor tem coisas grandes, eu profetizo, eu declaro, e começa a sonhar e a projetar. Aí Deus vai te levar para o outro estágio. Ele vai testar a sua fé para te levantar. Ele vai provar você para te levantar. Quem está comigo? Amém. Lembra, Deus te prova para te aprovar, não é para te reprovar. Amém, irmãos? Amém. Portanto, sempre que Deus quer mudar o nível na sua vida, Ele trabalha antes gerando fé, mas depois Ele vem testar essa fé que está sendo gerada no seu coração. As coisas são de graça, porque Jesus conquistou. No final tudo vai vir nas nossas mãos, mas é pela graça por meio da fé. A fé vai ter que ser alargada, ela vai ter que ser crescida. Diga amém. Aleluia. Começou o tratamento de José, jogado no fundo do poço, vendido como escravo. Mas você vê a mão de Deus nisso, porque os irmãos, movidos por um espírito de inveja, queriam matá-lo, mas no final ele foi vendido como escravo. E ele foi vendido como escravo para os filhos de Abraão, os ismaelitas, os filhos de Ismael. Então eram árabes, descendentes de Abraão. E eles levaram ele para o Egito, e ali no Egito foi um processo de humilhação, porque você está dentro de uma jaula, ou preso, ou amarrado de alguma forma como escravo, e você num mercado de escravos, você é uma mercadoria, você tem que ser analisado como uma mercadoria. Estão comigo aqui? Amém. É um processo de quebrantamento, mas ele, graciosamente, o Senhor atinge José, envolve ele, leva ele para a casa de Potifar, que era um oficial de Faraó, era uma das pessoas mais poderosas e mais ricas. E a graça está com José, que ele tudo que faz é bem sucedido, ele prospera. E Potifar olha para ele e diz, eu estou vendo graça nesse menino, esse menino tem favor, tudo que ele faz dá certo. E começa a dar para ele cada vez mais responsabilidades, e ele se torna um administrador dos negócios de Potifar, da casa de Potifar. Quem está comigo? Amém. Parece que está indo tudo bem, mas não atingiu o que Deus quer. Deus está só mudando níveis na vida de José. Tem coisas maiores, os sonhos de Deus são grandes. Então, a mulher de Potifar, ela então deseja esse jovem, e quer ter um relacionamento com esse jovem, e ele foge dessa mulher, e é acusado injustamente de tentar agarrá-la, e se torna agora preso de uma prisão, condenado injustamente. Onde que está a graça de Deus aí? É que a prisão era a prisão do rei, não era qualquer prisão, não era presídio, era Polícia Federal, um ar-condicionado, televisão. Ele foi para uma prisão especial, onde só iam os presos do rei. Quem está comigo, irmãos? E ali Deus move novamente, ele, aparentemente, um tratamento no fundo do poço, só que agora na cadeia. Deus move na vida de José, e agora acontece de oficiais do faraó serem presos com ele e terem sonhos. Um processo de tratamento. José era um sonhador, agora ele adquiriu do Espírito de Deus uma capacidade de interpretar os sonhos. Os oficiais contam o sonho, ele discerne pelo Espírito Santo os sonhos e traz a revelação e dá uma direção para aqueles homens. E por causa disso, ele é colocado diante de Faraó. Faraó sonha e José está ali e interpreta o sonho de Faraó, e agora ele é colocado na posição de governador do Egito, o homem mais poderoso que existiu na terra daquela época. Quem entende, diga amém. Abaixo de Faraó, ele governa a terra. Quem diz amém por isso? Amém. Você percebe que não é sonhar que muda a sua vida? Não é ser um sonhador que vai mudar a sua história. É um processo que Deus trabalha no seu amadurecimento, liberando fé na sua vida, para que você consiga discernir os sonhos que Deus te dá. Conhecer com discernimento espiritual as visões de Deus. Discernir as palavras proféticas. Discernir a palavra do culto que Deus está dando para você. E receber aquilo com revelação. Então, o Espírito de revelação te dá o discernimento.
E junto com o espírito de revelação vem o espírito de sabedoria, para você ter as palavras de resposta certas. Você dá as respostas certas. E Faraó, vendo a resposta de José, ele chega a uma conclusão: onde eu vou encontrar a tamanha sabedoria? Não tem ninguém tão sábio quanto ele. Eu preciso de você. Você vai governar. O espírito de revelação veio junto com a sabedoria. E foi essa sabedoria que elevou a posição de José. Ele foi colocado como uma grande autoridade. Ele recebeu o dom da justiça, ele recebeu a abundância da graça, e Deus colocou ele para reinar em vida. Quem diz amém? Amém. Um sonhador, mas que a cada vez que estava sendo testado nos seus sonhos, deu as respostas certas. Todo que no fundo do poço, os irmãos estão falando que vão me matar, mas eu sou filho amado. O meu pai me ama. Meu pai tem coisas boas para mim. O pai de José era Jacó. E ele realmente era o filho amado. E ele era o filho preferido de Jacó. Ele era o motivo de prazer de Jacó. E eu tenho certeza que lá no fundo do poço ele só pensava no seu pai. Meu pai me ama. Meu pai tem coisas boas para mim. Oh, meu pai, se meu pai me visse aqui agora, ele faria algo, ele me salvaria. Mas Jacó era só para José um símbolo do pai de Jesus Cristo, do nosso Pai Celestial. E o nosso Pai nos ama e tem coisas boas para nós. E às vezes lá no fundo do poço, você vai ter que olhar para o alto, elevar os olhos e ver o socorro que vem do Pai de Jesus Cristo. Deus tem coisas boas para mim. Ele não tem coisas ruins. Eu não sou um coitado, eu não sou um injustiçado. Ele podia entrar no coitadismo, na autopiedade, na autocomiseração, na justiça própria. O que eu fiz? Só fiz coisa boa para esses irmãos. Que dó de mim, tem dó de mim, Deus, tem dó de mim, irmãos. Entrar num processo de autopiedade. Mas a Bíblia não diz que ele murmurou, em nenhum momento ele murmurou, e ele não ficou olhando para si, ele confiou: Deus tem coisas boas. Então ele é tirado do poço, e ele é levado para a casa de Potifar. Oficial, não é qualquer casa, é casa de alguém muito rico. E ele não foi carregar tijolo, ele não foi fazer barro, amassar barro. Ele foi para casa administrar dentro da casa, comendo do melhor que tinha na terra naquela época, desfrutando do melhor, ao ponto que a esposa de Potifar vê esse jovem, e ela não era qualquer uma, porque você sabe que não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. Potifar era um homem muito rico, e o Egito era conhecido pelos tratamentos de beleza da sua época. Com certeza, uma mulher muito bem tratada. Um jovem, adolescente, cheio de hormônios, com uma mulher madura, seduzindo ele, bonita, cheirosa, perfumada, bem vestida ou bem despida. Seduzindo. E ela ainda fala para ele: ninguém vai saber. Só nós dois aqui. E ela tinha um bom argumento: meu marido disse que tudo que ele tem é seu, está nas suas mãos, você pode administrar. Estão comigo? Era um teste, ele estava sendo testado, ele estava sendo provado, e nesse teste que ele estava passando, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Era um teste de Deus para promover José. Até esse momento, a Bíblia não fala que ele interpreta sonhos, mas depois desse momento, que ele deu a resposta certa para Deus, ele é lançado na prisão e ele começa a fluir num dom espiritual, de discernimento do Espírito, de palavras de revelação e de palavra de sabedoria. E agora, a sabedoria se manifesta através de José, e ele é colocado em lugares altos. Diga aleluia. Amém. Então José foi levantado como governador do Egito, depois de interpretar os sonhos dos oficiais. Ele recebeu de Deus essa capacidade, e eu creio que esse mesmo princípio se aplica na minha vida e na sua vida. Deus quer te levantar, filho. Fala aleluia. O Senhor Jesus, lá na cruz, ele desceu ao mais baixo que um homem pode descer, e ao mais profundo que um ser pode descer, para que você seja levantado. Ele tem coisas boas para mim e para você. Você é filho amado,
E Ele tem uma promessa que Ele quer que você reine em vida. Se você aprender a reinar em vida, quando Jesus voltar, quando Ele vier na glória do Pai, você vai reinar com Ele. Ele vai te convidar para reinar com Ele. Mas se você não aprende a reinar em vida, quando Jesus voltar, você não vai ser chamado para reinar com Ele. Só quem reina aqui vai reinar com Jesus na volta dele, no reino de Jesus Cristo. O Senhor quer te ensinar isso. Fala aleluia. Ele começa a trabalhar na sua fé, te dando visão, te dando sonhos, te dando desejos, projetos, visões para o seu futuro. Mas a partir do momento que você aceita, porque tem pessoas que decidem viver na mediocridade. Eu não quero isso, não quero sair dessa minha zona de conforto, mesmo que está com necessidade, mesmo que está com situações difíceis, fica sempre justificando, se apega na autopiedade, se apega na dó de si mesmo, entra nas ideologias que tem no mundo aí de ter dó de si mesmo, de se sentir uma vítima da sociedade, uma vítima da religião, uma vítima da família, das desigualdades sociais, dos problemas familiares, e não aceita os desafios de Deus de ser alguém que é grande, que é relevante aqui na terra, para também ser grande no reino de Deus. Fica olhando para si mesmo, não olha para os planos de Deus, para o que Cristo tem para você, ignora o projeto de Deus e fala: eu não quero, eu quero ficar lambendo as minhas feridas aqui. É porque eu sou pobre, eu não tenho cultura, não tive acesso à educação, porque eu sou negro, porque eu sou japonês, porque eu nasci na roça, porque aqui não tem escola, porque aqui não tem oportunidade. Se apega à autopiedade. E os sonhos de Deus se tornam frustrados na sua vida. Eles não se cumprem. Ah, pastor, mas os projetos de Deus, o propósito de Deus vai se cumprir. Ah, filho, mas quem te falou que vai ser agora? Tem muita gente que morre, está lá no cemitério, que é homem de Deus, mulher de Deus, e morreu sem cumprir o propósito. O que faz a diferença na sua vida não é o propósito, é a fé. É a fé que vai fazer você entrar nesse propósito. Ah, mas o Senhor diz que se Ele falou uma coisa vai se cumprir. Ele não disse que é aqui na graça. No reino vai se cumprir, mas não é graciosamente, é pelo cetro de ferro, é pela autoridade, é pelo poder, não é pela graça. O Senhor está te chamando a nós para entrarmos na graça e reinar em vida, desfrutar do melhor aqui. Ele quer mudar o nosso nível individualmente, Ele quer mudar o meu nível. Eu sinto isso de tempos em tempos, Deus fazendo isso comigo. E como família, Ele quer mudar o meu nível. Ele quer mudar o seu nível também, pessoal, como família. E Ele quer mudar também o seu nível como sacerdote, como igreja do Senhor. Mudando nossa posição para uma posição de maior autoridade, de maior responsabilidade, autoridade, mas também de maior glória, maior resposta. De tempos em tempos, de ciclos em ciclos, de tempos em tempos, o Senhor vai fazendo isso conosco. Ele está fazendo agora, querido, na minha vida e na vida da igreja. Quando nós compramos esse climatizador, ele custou um valor e foi custoso, foi dividido. Nós acabamos de comprar o ar-condicionado que foi 10 vezes mais e compramos à vista. Isso não é mérito meu ou seu, é simplesmente mérito do Senhor Jesus, que está mudando o nosso nível de fé. Ah, está sobrando dinheiro. Não está sobrando. É o Senhor que está fazendo você prosperar e você ser contribuinte dessa obra, cada um de nós. Mas Ele quer fazer mais, Ele quer mudar mais. Ele quer fazer isso no seu casamento. Te dar um casamento que desfrute o melhor. Você reina em vida no casamento. Ele quer te dar isso na sua vida sentimental. Muitos estão com um casamento que está morto. É um casamento de miséria emocional, de miséria afetiva. Deus quer mudar isso. Deus não te chamou para ficar casado por estar casado. Emocionalmente Ele quer mudar a sua história, mudar o seu nível de miséria emocional para um nível de abundância emocional. Ele quer que você viva uma vida feliz, você seja feliz. É a vontade de Deus que você desfrute na sua vida profissional, carreira, financeira, a abundante graça. Reine em vida, em cada área da sua vida. É o querer de Deus, é a vontade de Deus, amém? A prova disso foi Jesus ser entregue na cruz. Deus provou o amor dele grandioso por nós, entregando o próprio Filho na cruz, para que nós que cremos nele sejamos como ele é,
desfrutando o melhor dessa terra. Aleluia! Mas Deus está trabalhando a nossa fé. Quem entendeu isso? Portanto, você vai ter que aprender, filho, a discernir a vontade de Deus. Pastor, pode fazer isso ou pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem que discernir no Espírito. Espírito Santo, o Senhor quer que eu faça? É a sua vontade para a minha vida ou não é? E o Espírito Santo vai te dando direções. E o Espírito de sabedoria, porque você recebe revelação, o Espírito de sabedoria vem e te dá as respostas certas para você tomar. E o resultado disso é abundância. Quando interpretamos esses sonhos, essas visões, nós vivemos uma vida abundante e nós passamos a ser instrumento para outros viverem essa vida abundante. Quem está comigo? Amém. Como que funciona isso? As pessoas perto de você começam a desfrutar de abundância. As pessoas perto de você começam a ter vida abundante também. Lá na sua casa, quando você se torna um marido mais sábio, você começa a discernir a vontade de Deus e recebe sabedoria de Deus, você dá as respostas certas para sua esposa. E toda briga que tem dentro de um casamento é porque teve falta de sabedoria. Você falou coisas que não foram sábias. Você não sabia e falou coisas como se soubesse. Sabe por que tem briga num casamento? Porque você não sabe e acha que sabe. Você não sabe como responder a situação. Você não sabe como responder àquela circunstância. Você não sabe como agir. Você não sabe como dar a resposta certa para sua esposa, para suprir os anseios dela emocionais, os anseios dela pessoais. Você não sabe. Mas você, como um bom homem, acha que sabe tudo e dá a resposta. Você não perde nenhum conselho. Mesmo estando perdido, não para abrir a janela do carro e falar aonde que é tal lugar. Você fica perdido dando volta, achando que sabe, mas não sabe, e dá as respostas erradas. No seu casamento é assim. Sabe por que o casamento é ruim? Porque a esposa não sabe e acha que sabe. O marido não sabe e acha que sabe. É uma ignorância que é enganosa. Ele é ignorante, mas acha que sabe alguma coisa. Sempre tem que dar um palpite, uma opinião. E aí vira uma confusão. Se tivesse apenas parar e falar para o Espírito Santo, eu não sei como é que eu faço agora, Jesus. O que é que eu respondo aqui para ela? Espera um pouquinho aí, daqui a pouco eu te respondo isso daqui. E o Espírito Santo dá a revelação. O que é que você vai ter que fazer? O que é que você vai falar? E vai sair da sua boca sabedoria. Esse casamento entra no outro nível. Há uma mudança de vida, emocional, financeira, em cada área da sua vida. É o mesmo processo. Aleluia. E aí você começa a ser um abençoado e um abençoador. Porque as pessoas perto de você começam a desfrutar também de sabedoria. E você começa a ter conselhos, palavras de sabedoria para dar para as pessoas. Isso é no meio empresarial, conjugal, familiar, mas também lá na célula. Por que essa célula sua não rompe? Porque você não sabe e acha que sabe. Você é o líderzão, que tudo você tem a resposta na ponta da língua. Você pegou uma fórmula, porque você fez uma vez e deu certo, e transformou numa lei. É a fórmula da célula, é a lei da célula. E agora você esqueceu da pessoa que comanda, o Espírito Santo. E aí você toma decisões e dá direções baseado na lei, na fórmula. É desse jeito que tem que fazer. Por quê? Porque é desse jeito. E o Espírito Santo perdeu a vez nessa célula. E os irmãos que estão lá na célula, eles não desfrutam de sabedoria. A vida deles não muda, a sua não muda, nem a deles muda. Essa célula, ao invés de ser um lugar de vida, passa a ser um lugar de sofrimento. Ai, meu Deus, hoje é dia de célula. Oh, Jesus. Eu sou crente, vai ser benção essa célula dessa vez. Você tenta exercitar, né? Vai ser crente, vai ser benção. E entra e sai da célula e não acontece nada. Árido, um deserto. Mas lá na cruz o Senhor Jesus transformou um deserto num manancial. Amém. Você é o líderzão que você chegou a uma conclusão. Eu não sei nada, Jesus. Espírito Santo, eu nem sei como é que faz esse negócio aqui agora. Eu já fiz cursão, CTL, seminário, já até dou aula no seminário. Eu sou PhD em teologia. Mas eu não sei nada, Senhor. Me dá a direção agora. Essa ignorância faz o Espírito Santo te capacitar. E você vai ser usado por Deus. A palavra de conhecimento virá, a revelação virá. Deus vai te dar a direção.
é a árvore da vida. Cada momento é uma direção diferente. O vento do Espírito é assim, sopra como quer, para onde Ele quer levar. E Ele te dá uma direção que você nunca nem imaginou, e você fala, a palavra de sabedoria sai da sua boca. A vida do irmão é transformada. Oh, glória a Deus, que vida. Essa célula foi cheia de vida. Essa célula foi uma bênção. Semana que vem esse irmão vai estar lá e vai levar a gente para a sua célula. Porque ele recebeu sabedoria de Deus. Quem está comigo aqui? Para todas as áreas. Eu tenho empresários que me procuram. Eu tenho casais que procuram, solteiros que procuram, empreendedores que procuram, desempregados que procuram, gente que não sabe fazer nada na vida que procura, tudo querendo conselho. Pastor, preciso de um conselho, não sabe fazer nada na vida, quer que eu resolva a vida dele, e vai parar na minha sala. Tem outros que sabem fazer muito, é empresário, bem sucedido, e quer conselho, vai lá parar na minha sala. E eu falo, venha, pode vir. Preciso de um conselho, pastor, muito sábio, na área de economia, pode vir, irmão, só marcar. Preciso na área da filosofia, pode vir também, irmão. Pastor, eu preciso de um conselho psicológico, vem também, pode vir. Um conselho matrimonial, pode vir. E os irmãos sentam lá, cada um com a sua área de problema. E eu com o Espírito Santo, Senhor, não estou entendendo nada que esse irmão está falando. Oh, Jesus, ainda disfarça, né? E o Espírito Santo dentro de mim. Só que eu tenho uma conclusão. Esse problema que esse irmão está falando, eu sei resolver. Mas eu vou tomar uma decisão agora. Eu não vou falar o que eu sei. Quando eu sei, eu abro mão do que eu sei. Fala alguma coisa, Espírito Santo. Que talvez hoje o conselho vai ser diferente. E quando eu não sei, aí fica mais fácil. Eu não sei nada, Senhor. Mas fala alguma coisa. Me dá uma sabedoria. E o Espírito Santo vem com a revelação e sabedoria. E o irmão sai falando, não, mas foi uma bênção a conversa. Como que o pastor é sábio? Os irmãos falam para mim, como o senhor é sábio? Eu quero a sua sabedoria. Eu quero ter a sua sabedoria, pastor. Não sabe de nada, inocente. Misericórdia dele ter a minha sabedoria, Jesus, ele está lascado. Cuida dele, Senhor. Quem está comigo? Amém. Essa capacidade vem pelos os testes de Deus. Deus vai testando e você vai dando as respostas de fé. E Deus vai mudando o seu nível. Aleluia! Amém. Você pode procurar aí na sua vida agora que você está passando por testes. Esse casamento seu está terrível. É um teste de Deus. Você está pensando em separar. Está pensando em divorciar, seguir outro rumo. Mas a Bíblia diz que você foi unido com a sua esposa ou com o seu marido. E os dois são um só. E que agora é até a morte os separe. Que Deus uniu, o homem não separe. E você precisa agora de uma sabedoria nesse casamento, porque também Deus não quer que você viva uma vida infeliz. Ele não quer que você viva uma vida de traição, de sofrimento, de angústia. Ele quer uma vida abundante para você. E de onde que vai vir essa sabedoria? Vai vir do Espírito. Ele vai te dar uma visão, ele vai te dar um sonho, ele vai te dar uma palavra profética, ele vai te dar uma palavra no culto, e você vai ouvir e discernir. E quando você entender, é Deus falando comigo, a sabedoria vem. E você abre a boca e ela flui. E as coisas mudam, a história muda. Quem diz amém? Amém. Agora, muitas vezes eu tenho irmãos que estão aqui, eu penso assim, nossa, hoje a palavra está uma benção. Aleluia. Estou arrebentando hoje na palavra. Aí o irmão chega e faz um comentário. Você viu, pastor, que o fulano do lado não prestou atenção? A palavra era para ele. Não, irmão, era para você. É para você que está aqui. Você não vai receber se você não render o seu coração ao Senhor e entender, Deus está falando comigo. E Ele não vai te dar revelação se você não receber essa palavra para você. Quem diz amém? Amém? E se você não tem revelação, não virá sabedoria para ter mudança de vida. Amém? Amém. Aleluia. Para sair da posição de ser apenas um sonhador e se transformar em alguém que tem relevância, que tem discernimento, que tem revelação, que tem sabedoria, você vai passar pelos testes. Você tem que permanecer para ser aprovado. O Espírito Santo vai te capacitar. Permaneça. Ele vai te dar a aprovação. Aleluia. Na vida de José foi assim como eu contei para vocês. Ele permaneceu. Ele foi aprovado. E Deus acrescentou na vida dele dons. Então nós somos promovidos para níveis diferentes. Todas as vezes que nós estamos passando por testes, é porque o Senhor ele quer promover você.
Circunstâncias se levantam de tempo em tempo que são maiores do que você, maior do que a sua força física, da sua força mental, sua força emocional. E você está ao ponto de desistir. O Senhor quer que você persevere, permaneça, que Ele vai trazer para você a revelação. Permanece como? Buscando a Ele, na presença dEle. Permaneça, que em algum momento, às vezes o culto você veio despretensiosamente, e a resposta vem. Você tem a revelação e a sabedoria, e as coisas mudam na sua vida. Aleluia. É a obediência de José, de rejeitar a oferta da esposa de Potifar, foi que mudou o nível dele. A grande chave de mudança foi essa maior tentação, porque para um jovem saudável, ter uma mulher seminua seduzindo, a força do desejo que ele resistiu, foi um teste muito grande. Quem está comigo? Muitos Josés caem no meio do caminho, e o plano de Deus não se cumpre. O projeto de Deus não se cumpre na sua vida. Não é porque tem um propósito que vai dar tudo certo, filho. Tem que ter a fé. E teve um motivo de José resistir. Está lá em Gênesis capítulo 39, verso 9. Sendo tentado e estando sozinho com ela, e ela com um bom argumento, porque ela era boa de argumento. Meu marido já disse que tudo que eu tenho é seu. Vem. Para um adolescente, um jovem, esse argumento, não precisa nem te falar mais. Mas ele lembrou de algo. Gênesis 39, verso 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Sabe o que reteve José? O temor de Deus. Seu marido até falou alguma coisa, você está falando aí, mas Deus não está dizendo isso. Eu não vou cometer maldade, eu não vou desagradar o coração de Deus. Mas nós estamos sozinhos, ninguém está vendo. Você não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está aqui, em todo o tempo. Eu não vou por esse caminho, porque Deus está vendo. E Provérbios, capítulo 9, verso 10, Salomão, ele diz sobre sabedoria, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer começar a fluir nesse caminho de sabedoria para a sua vida ser mudada? Você precisa então de ter temor do Senhor no seu coração. Nós estamos na graça, seus pecados já estão perdoados. Todos o que você cometeu, o que você vai cometer. Se você sair daqui e decidir pecar, você sendo filho de Deus, mesmo assim, decidir pecar, seu pecado já está perdoado. Porque quando Jesus perdoou os pecados, foi há 2000 anos atrás. Nós nem tínhamos cometido nenhum pecado. Ele já tinha perdoado todos. Então todos perdoados. Mas essa graça não é uma justificativa para a minha libertinagem. Eu estou na graça, mas eu tenho um Pai. É o Pai de Jesus Cristo. E o temor que eu tenho desse Pai. Eu tenho temor de fazer coisas que as pessoas não veem, mas o meu Pai vê. E como um pai, Ele vai me disciplinar, porque Ele me ama. Eu tenho temor disso. Isso vai fazer com que eu adquira sabedoria. Ele me dá sabedoria. Toda vez que eu retenho a minha atitude, por temor dEle, porque eu sei que Ele está com os olhos sobre mim, Ele acrescenta sabedoria. Tem coisas que às vezes o seu líder vai falar, a sua liderança, ou a visão da sua igreja, que você não concorda, e você quer debater, e muitas vezes de uma forma desrespeitosa, mas quando você lembra, espera aí, esse líder aqui foi Deus quem constituiu, essa igreja aqui, é Deus que colocou na minha vida, é de Deus, é a palavra de Deus. Por temor você cala, você muda o jeito de falar, você muda a postura. O temor do Senhor acrescenta sabedoria na sua vida. Você vai crescer, você mudou de nível. Quem está comigo aqui? Amém. Então a primeira coisa que você precisa é reconhecer, eu e você, nós precisamos de sabedoria. Fala comigo, eu preciso de sabedoria. É a coisa mais importante, irmãos. Sabedoria é a coisa mais importante nas nossas vidas. Porque na verdade todos os nossos problemas são falta de sabedoria. Você está com problema financeiro é porque você não sabe. Você tomou uma decisão sem saber como tomar e investiu errado. Você saiu do curso porque você não sabia qual que era a consequência. Você decidiu uma decisão errada.
E aí agora não tem a capacidade. Você investiu o dinheiro da forma errada, você entrou no relacionamento errado por não saber. Quem está comigo? Você falou coisas que não devia falar por não saber. A falta do saber é a falta da sabedoria. E isso proporcionou agora uma vida de problemas e dificuldades. Se você tem problema no casamento, você precisa de sabedoria. Nós vamos reunir esses dias para adquirir do Senhor sabedoria para o nosso casamento. Precisamos de sabedoria nos casamentos. Mas isso é para cada área da sua vida. Financeiramente, você precisa de sabedoria. Emocionalmente, você precisa de sabedoria. Portanto, ter sabedoria é uma chave. Todos os nossos problemas é porque nós desconhecemos ou desprezamos o que Deus acha sobre aquilo. Você não entende o que Deus quer sobre essa área da sua vida. Você não conhece qual é a decisão de Deus nessa circunstância, nessa área da minha vida. O que Deus acha sobre isso? Qual que é a opinião de Deus sobre isso? E aí você age pelo seu saber. Só que o meu saber e o seu saber não nos levam a lugar nenhum, a não ser peso, fardo, medo, sofrimento, insegurança. Mas quando você descobre o saber de Deus, o que Deus quer, você adquire a sabedoria de Deus, sua decisão vai ter um financiador, ela é embasada. Jesus está financiando essa decisão sua. E aí, essa sabedoria que você recebeu de Deus se torna uma chave. Portas são abertas. Relacionamentos são restaurados, emoções são restauradas. Portas são abertas na sua vida em cada área que você recebe sabedoria de Deus. E o diabo sabe disso. Então ele quer te prender na ignorância. E ele usa algumas estratégias. Uma estratégia para te prender na ignorância é te impedir de receber a palavra de Deus. Fechando o seu coração com mentalidade de preconceito contra a palavra de Deus, contra a igreja. É na igreja que você vai receber a palavra de Deus. Prendendo a mentalidade no humanismo, no intelectualismo. É como se ser crente fosse uma coisa de ignorantes. E aí você se fecha para a palavra de Deus, ele te prende na ignorância. Mas uma outra forma que o diabo prende, é prendendo você na soberba. Você não sabe nada e fica agindo como se soubesse. Não tem opinião para dar sobre tudo. Tudo quanto é assunto, você tem que dar sua opinião. Você não vai receber sabedoria de Deus. Sabedoria deve ser a nossa maior prioridade. E nós devemos buscá-la com todo o empenho do nosso coração. Diga aleluia. Aleluia. Provérbios 4, verso 7. Salomão diz: o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. O princípio, o início da sabedoria na sua vida é adquire sabedoria. O que significa isso? Para você começar a fluir na sabedoria, você tem que chegar para Deus e reconhecer: eu não tenho sabedoria, eu preciso. Senhor, eu vim aqui porque eu quero sabedoria. Mas Deus não vai entregar nada nas suas mãos se elas já estão cheias. A adoração é chegar diante de Deus com as mãos vazias. Deus não vai fazer nada no seu coração se ele já está cheio de conceitos, de entendimentos. Você já tem suas próprias opiniões, seus próprios conceitos, seu próprio julgamento, que você aprendeu nas ideologias, nas filosofias, nos ensinos naturais, desde a sua infância. Aí você chega para Deus já com o coração cheio de um saber natural. Ele não vai poder colocar o saber espiritual no seu coração, porque já está cheio. Então você tem que esvaziar. O princípio é: eu preciso de sabedoria, eu não tenho, Senhor. Em outras palavras, Salomão está dizendo que o princípio da sabedoria é você perceber, reconhecer isso. Eu não sei de nada. E isso é uma grande dificuldade para o nosso ego. Porque eu e você, o nosso ego, gostam de ser elogiado, de ser reconhecido, de ter uma posição de destaque e de dar opinião. De tudo, você vai lá e você tem que dar a opinião. Você tem que, eu acho que é isso daqui, é desse jeito. Sua opinião impede de Deus te contar a opinião dele. Ele quer te dar a resposta. Ele quer te dar a chave que abre essa porta. Mas você quer abrir a porta do seu jeito, na sua opinião. Quem está comigo aqui? Irmãos, qualquer assunto.
Nós fomos pescar esses dias aí, os irmãos me levaram para pescar. Aí cada um tem uma opinião diferente sobre a isca. Eu falei, esses irmãos é tudo pescador. Todo mundo sabe tudo aqui. Mas quando eu fui ver eles arrumar a isca deles, só tinha os dois lá que era pescador, ninguém sabia nada. Mas para dar opinião, todo mundo quer dar opinião. E eu não me coloco de fora não, porque se eu for pescar de novo, vai ter alguém que sabe menos do que eu, e eu vou lá e vou dar opinião. Faz assim, faz desse jeito. Mas você sabe muita coisa. Sei. Última vez que eu vim aqui, eu peguei uns peixão desse tamanho, que eu já aprendi com pescador, né? Nós gostamos de dar opinião, filho, para tudo. E quando você fica dando muita opinião, Deus não pode te contar a vontade dele. Ele só vai contar para quem reconhece que não sabe. É a ignorância que não te acrescenta nada. Você não sabe e age como se soubesse. Você acha que sabe alguma coisa, mas Deus só dá sabedoria para quem reconhece que não sabe nada. E aí Deus vai te contar o saber dele. A sabedoria dele vai te alcançar. As chaves espirituais vão estar nas suas mãos. Portas vão ser abertas agora no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua vida sexual, na sua vida emocional. Felicidade, a chave da porta da felicidade vai se abrir. Na sua vida financeira, profissional, na sua carreira. Você vai ser tirado de uma coisa que é pesada demais, que é a sua reputação. Sabe o que é muito pesado na sua vida? Porque você quer transparecer uma imagem que sabe muita coisa, e fica pesado. Mas se você assumir uma posição que não sabe, você fica leve, porque qualquer um que quer te ensinar, você está leve, você não tem reputação. E o apóstolo Paulo ensinou algo que mesmo sabendo, ele fez como se não soubesse. Tem muitos momentos que alguém vem me contar alguma coisa que eu já sei. Às vezes eu até ensinei aquilo. E ele vem me contar. Amém. É mesmo? Conta aí, fala. Tem vezes que eu não aguento não, eu confesso para você. Eu vou lá e quero mostrar que eu sei. Mas o segredo é, sabendo, abra mão de saber. Não sei nada, Senhor, me ensina. Se for para usar esse irmãozinho da célula, que fala tudo errado, mas que é do Senhor, usa ele para me ensinar. Eu não sei nada, eis-me aqui, Senhor, me dá a sua sabedoria. E Deus vai usar o irmãozinho da célula, que você tem, ele é o perfil que você não gosta, que você não suporta, mas Deus vai usar essa embalagem que você não gosta, e Ele vai te dar sabedoria através dessa pessoa. Mas Deus só vai fazer isso quando você reconhece que não sabe. Quem está comigo? Não é diante dos homens não, ficar fingindo de ignorante. É diante de Deus. Eu não sei, Senhor, me ensina. Sabedoria é o mais importante. E a Escritura declara, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Está falando para nós somos dele, do Pai, em Cristo Jesus. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. O Pai enviou para você a própria sabedoria. O nome da sabedoria é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus que veio até nós para mudar a história da nossa vida. A Escritura está declarando isso, que a sabedoria não é uma coisa, não é uma energia, não é uma força, não é um curso, não é um livro. Vou ler esse livro aqui e vou adquirir sabedoria. Sabedoria é uma pessoa que já está morando dentro de você. É a pessoa do Espírito Santo, que tem várias características, e uma delas é o espírito de revelação, e a outra característica dele é o espírito de sabedoria. Já está dentro de você. Quanto mais você buscar conhecer Jesus, mais o espírito de sabedoria vai se manifestar, e mais abundância você vai desfrutar na sua vida. O apóstolo Tiago diz que, Tiago capítulo 1, verso 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos dá liberalmente. O Senhor te dá livremente, liberalmente.
Mas eu tenho que ser uma pessoa muito certa, muito boa. Não. Sabedoria é uma pessoa, Jesus Cristo. Ela se manifesta através de uma outra pessoa, o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, Ele se entregou. É de graça. É pela graça por meio da fé. Então a sabedoria do Pai, ela está disponível para nós de graça. Basta pedir. Mas quando você tem muita sabedoria sua mesmo, própria, você não pede a sabedoria de Deus. Quando você sabe muita coisa, tem muita opinião, você tem muitas decisões já tomadas, conceitos na sua mente, você não se diminui diante do Senhor para receber a sabedoria dele. Ela está ali na sua frente, mas você não recebe. Começamos a nos tornar sábios quando nós reconhecemos: eu não sei, Senhor, eu não sei como é que eu ajo aqui. Me dá sabedoria. Não é um saber algo de livros, de cursos. É um saber que o Espírito Santo coloca no seu coração. Ou seja, quando você reconhece diante de Deus a sua ignorância, Deus te acrescenta a sabedoria dele. Não importa a área de conhecimento, qualquer área. Se você reconhecer diante de Deus a sua ignorância, Deus vai dar para você a sabedoria dele para aquela área. Não existe nenhum problema que a sabedoria de Deus não dê solução. As coisas vão mudar na sua vida se você crer nessa palavra agora. Tome uma resolução santa. Abra mão da sua sabedoria. Busque a sabedoria de Deus. E a palavra de Deus diz algumas características. Uma característica de quem está recebendo sabedoria de Deus é que ele ouve. Ele para, ele se cala e ele ouve de Deus. Nós podemos ver na história de Salomão, que foi chamado de homem mais sábio. O próprio Deus, lá em 1 Reis, capítulo 3, disse: você, a partir de agora, será o mais sábio. Não existir o outro como você, e não existirá homem que é nascido aqui nessa terra com essa sabedoria que eu estou te dando agora. O homem mais sábio. Quando Salomão ele era filho de Davi, ele foi reinar, ele foi assumir o seu reino. A primeira coisa que ele fez, ele foi buscar do Senhor sabedoria. Havia o tabernáculo de Moisés, que era onde o povo de Israel sacrificava, fazia seus sacrifícios. Ele estava lá na cidade de Gibeon, montado lá. Só que dentro do tabernáculo tinha uma arca, chamada Arca da Aliança, que é a arca que Deus mandou construir, onde em cima dela tinha uma tampa que fazia o sacrifício para a nação, e que o Espírito Santo se manifestava em cima dessa arca. Era onde Deus falava. A arca ficava dentro do tabernáculo e Deus falava sobre a arca. Quem está comigo aqui? Para ouvir de Deus, somente o sumo sacerdote, ele ia até a arca da aliança uma vez por ano, e Deus falava com ele ali. Amém? Só que Saul, o rei antes de Davi, tirou a arca dali fora da vontade de Deus. Falta sabedoria para Saul, faltou sabedoria. E ele levou a arca para uma guerra, e ele perdeu a guerra, e a arca foi roubada. E ficou perdida. E Saul perdeu o seu reino por falta de sabedoria. Deus levanta Davi, e a primeira coisa que Davi faz, ele vai buscar a arca. E ele leva a arca para sua casa, para Jerusalém. Ele constrói uma nova tenda, a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi. Coloca a arca lá dentro. Ele contrata músicos para ter adoração 24 horas por dia, todos os dias, 24 horas por dia, durante 40 anos do seu reinado. A presença de Deus está ali. Deus aceita essa atitude de Davi, essa oferta de Davi. E a arca está ali, e a presença de Deus está ali. Mas a lei dizia que o rei deveria ir lá nos sacerdotes, que estava lá em Gibeon, mas não tinha presença de Deus. Salomão, quando ele assumiu o reino, ele cumpriu a lei. Ele foi lá nos sacerdotes e ele pediu para Deus uma coisa: Senhor, me dá sabedoria para governar o povo. Quem diz amém? O Senhor falou: pede o que você quiser. Primeira coisa, Salomão fez um sacrifício, 1000 sacrifícios, derramou o sangue de 1000 cordeiros. Aquilo agradou a Deus, porque ele chegou diante de Deus pelo sangue do cordeiro. Deus respondeu: pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão fala: dá pois ao seu servo, 1 Reis capítulo 3 verso 9,
o coração compreensivo para julgar o seu povo, para que prudentemente eu discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Ele pediu um coração compreensivo. A palavra compreensivo é a palavra chamar, que significa o coração que ouve. O que Salomão pediu? Me dá um coração que ouve a sua voz, a sua palavra. Me dá um coração que conhece a sua vontade. Deus ficou tão feliz com aquilo, porque se você ouve a voz de Deus, você vai tomar decisões de sabedoria, que Deus fez de Salomão o homem mais sábio. Mas Deus falou também, porque você pediu, com esse pedido, eu vou te dar também riqueza, longevidade, poder. O que ele pediu? Sabedoria. Para ter sabedoria, você tem que ter um coração que ouve. Fala para o irmão, você precisa de ouvir a voz de Deus. Ouça agora, querido. O Espírito Santo está falando com você. Abra mão do seu saber, da sua posição, do que você acha que sabe. Chega diante de Deus e reconheça a sua ignorância, que Deus vai te acrescentar a sabedoria dele. Mesmo que você seja a pessoa mais especializada em alguma área da sua vida, pega todo esse saber natural e entrega para Deus e fala: eu quero saber o que o Senhor sabe sobre isso. Me ensina, Senhor. E a partir daquele momento que Deus deu sabedoria para Salomão, a primeira coisa que ele fez, ele saiu de Gibeon, foi para Jerusalém e fez um sacrifício ainda maior, lá no tabernáculo de Davi. E quando chegou lá, tinha a presença de Deus. Quem recebe sabedoria, busca a presença de Deus. Às vezes você acha que está avançando, está sabendo, está aprendendo, mas você negocia a presença de Deus por qualquer coisa. Irmãos, nós tivemos uma vigília ontem à noite aqui, uma presença de Deus que é perceptível, permeável, que com as mãos você podia tocar na presença de Deus. Muitos não vieram. Sabe por que você não veio? Porque você ainda não tem sabedoria. Quanto mais sabedoria, mais você quer a presença de Deus. Mais você busca a presença de Deus e mais Deus te dá sabedoria. Mas eu tinha compromissos. Presta atenção, querido. Esse negócio que você usa aí chamado relógio, que marca o tempo, tem um Senhor. O nome dele é Jesus. Ele é o Senhor do tempo. Ele que sabe os compromissos que são melhores para você. A sabedoria vem quando você busca a presença dele, e ele te dá sabedoria para resolver com muito menos tempo coisas que demorariam uma vida inteira para ser resolvida. Mas você negocia por causa de uma pessoa, de um relacionamento, de um negócio. Você negocia a presença de Deus. Salomão, quando ele recebeu a sabedoria do Senhor, a resposta de Deus, ele foi buscar mais presença de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Aleluia. No tabernáculo lá em Gibeon tinha os sacerdotes, mas lá não tinha presença. Ele foi lá para cumprir a lei. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi para o tabernáculo de Davi, onde tinha presença. O tabernáculo de Gibeon representa a lei. O tabernáculo de Davi representa a graça. Ele saiu da lei e foi para a graça. E a graça é o melhor lugar que você pode estar, porque na graça você não consegue merecer. Você vai receber apesar da sua falta de merecimento, sem merecer. Despertou Salomão, verso 15, e eis que era sonho. Então Deus veio e falou com ele em sonho. A resposta de Deus para Salomão foi em sonho. E ele acordou e ele viu que era sonho. Então ele saiu de Gibeon, veio para Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas, deu um banquete a todos os seus oficiais. Ele fez o sacrifício, ele ofertou, ele adorou e ele fez uma grande festa. Logo em seguida a esse momento, Salomão começa a ser testado a sabedoria dele. Ele sai do tabernáculo, duas mulheres prostitutas. Um judeu não se dava como prostituta em público. E duas prostitutas chegam até Salomão, o rei, com uma causa. As duas tinham tido filhos, e um dos filhos morreu. E aqui teve o filho que morreu, trocou com a outra de madrugada. E as duas estavam falando que o filho que estava vivo era delas. E Salomão para e ouve a história daquelas prostitutas. Preste atenção, filho. Se entrasse hoje
2 prostitutas aqui nesse prédio, eu não sei se elas conseguiriam ficar, porque a nossa religiosidade é tão grande que talvez elas não suportariam os nossos olhares. Às vezes os irmãos vêm e eles se convertem com uma prática errada. Os olhos dos irmãos afuminam as pessoas que chegam para a igreja, por causa da roupa, do jeito de ser, da postura, e damos justificativa para ser tão legalista. Nós estamos na graça. Quem vai dar sabedoria é o Espírito Santo. Ele vai dar sabedoria para nós lidarmos com essas pessoas, mas também para essas pessoas conhecerem Jesus. Só que o que aconteceu? Que Salomão recebeu as prostitutas, ouviu a história e deu uma palavra de sabedoria e resolveu a causa. E todo o povo se admirou dele. Quem está entendendo, diga amém. E a sabedoria então começou a manifestar. Ali começou o ministério do homem mais sábio do mundo. Quem diz aleluia? Glória a Deus. Essa sabedoria está disponível para mim e para você. É o próprio Espírito Santo, está dentro de nós. O Senhor quer resolver as suas causas. Ele quer te dar respostas, direções. E eu vou te dizer mais, filho. Não é nenhuma vergonha você querer prosperar e enriquecer. Deus quer enriquecer você em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, nas suas emoções, na sua família, Deus quer enriquecer você. Ele quer enriquecer você nos seus negócios. Ele quer te enriquecer, te dando sabedoria, filha, para você fechar negócios que você nunca fechou na sua vida. Mas você vai ter que deixar o seu conhecimento de lado e buscar a sabedoria do Senhor. É uma sabedoria que as pessoas vão olhar e vão ficar admiradas de onde vem tanta sabedoria. Mas é um conhecimento tão simples, é porque é o Espírito Santo que está te dando. E os negócios certos vão ser fechados, as circunstâncias certas vão ser resolvidas. E o Espírito age, ele age pelo Espírito e pela palavra, porque a fonte da sabedoria também é a palavra. Com Josué, Deus fez da mesma forma. Josué era discípulo de Moisés, e ele estava para entrar na terra prometida. Moisés estava no fim da sua carreira. Então Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá em Josué e ora por ele, impõe as mãos sobre ele e transfere sobre a vida dele o espírito de sabedoria. Por que Deus queria dar espírito de sabedoria para Josué? Porque Josué já havia 40 anos sendo testado e aprovado como servo de Moisés. Agora ele vai receber o espírito de sabedoria. E qual que é o propósito desse espírito? É porque Josué vai governar o povo. Ele vai reinar em vida. Ele vai governar esse povo para entrar na promessa, na terra da promessa. E agora ele precisa desse espírito de sabedoria. Ele foi aprovado. Deus deu sonho, Deus deu visão, Deus deu projeto. Ele acreditou e foi testado e ficou na posição correta, servindo a Moisés. E agora o espírito de sabedoria vem por uma imposição de mãos. Josué 34, verso 9. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Alguns anos antes ele abriu a boca, eles queriam apedrejá-lo. Agora ele tem o espírito de sabedoria. Ele fala e todos ouvem. Sabe o que as pessoas disseram para Josué? Se você disser para ir, nós vamos. Se você disser para morrer, nós vamos morrer. Se você disser para matar, nós vamos matar. Nós somos com você, Josué. É o espírito de sabedoria que capacitou Josué. Havia uma história de abundância. Mesmo o povo estando no deserto, eles viveram coisas sobrenaturais no governo de Moisés. Mas agora Deus estava dando sonhos e visões para um outro nível de bênçãos. O mar se abriu, o pão caiu do céu, a água brotou da rocha. Havia riqueza no meio do povo. O povo do Egito deu todas as riquezas para aquele povo. Eles viviam mesmo no deserto, vida abundante. Mas não era o plano de Deus, não era o final. Deus tinha coisa melhor. E agora Deus ia mudar o nível. E para mudar o nível, Deus estava trabalhando no coração daquele homem, Josué. Você vai ser usado para mudar o nível dessa geração, Josué. Mas o mesmo para mim e para você. Deus quer nos usar para mudar o nível dessa geração. Não só eu, mas os meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Mas não só eu, mas também cada membro dessa igreja. O Senhor quer fazer isso. Ele quer mudar o nível. Então Ele nos desafia. Josué aceitou o desafio. Eis-me aqui, ele foi.
Mesmo com um passado glorioso, ele sabia, Deus tem coisas melhores ainda. Não importa quão maravilhoso tenha sido até agora, Deus tem coisas melhores. Se foi ruim, agora você vai começar a desfrutar do que é bom. Se foi bom, Deus tem coisas melhores. A promessa de Josué é a mesma para nós. Lá em Josué capítulo 1, verso 8, ele cheio com o espírito de sabedoria, Deus chega para ele e dá o complemento. O que você precisa? O espírito de sabedoria está dentro de você. Você precisa de mais uma coisa, Josué, para desfrutar. Deus fala para ele: não cesse de falar desse livro da lei. Não é da lei de Moisés não, é da Bíblia, da palavra de Deus. Antes, medita nele de dia e de noite. Pensa na palavra, uma porção por dia, com espírito de sabedoria, com uma porção por dia pequena da palavra de Deus, que você ouvir e você meditar, Deus vai usar essa porção para mudar a história da sua vida. Medita de dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Eu não consigo fazer, Josué também não consegue, mas Deus deu o espírito de sabedoria, com a palavra, sabedoria do espírito, com a palavra de Deus. Então farás prosperar o teu caminho. A resposta de Deus para Josué, a direção é: você, Josué, vai ser o instrumento da sua própria vida ser prosperada. Então, você vai prosperar o seu caminho e você vai ser bem sucedido. Eu, pelo Espírito Santo e pela palavra, Josué, vou te usar para você mesmo ser prosperado. E em tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. É para mim, é para você. O mesmo Espírito, a mesma palavra estão sobre a nossa vida. Basta você acreditar nisso. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto o apóstolo Paulo vai falar dos dons do Espírito Santo, o primeiro dom que ele fala é do dom de palavra de sabedoria. Para que os outros dons tenham poder, a palavra de sabedoria tem que ser primeiro. Deus quer te dar essa manifestação da sabedoria de Deus. E quando a sabedoria de Deus vem, ninguém pode resistir ao Senhor. Como o Senhor foi com José, como ele foi com Moisés, como ele foi com Josué, como ele foi com Salomão, ele é conosco, está dentro de nós. Quem acredita nisso? Ninguém pode resistir ao Senhor, ele está conosco. E a palavra de Deus para Josué fala: onde você pisar, eu vou te dar. Onde você pisar, porque tinha pessoas, você vai pisar e eu vou dar para você. Só que Deus deu as direções. Deus falou: você vai pisar do Mediterrâneo ao Jordão, e do Líbano ao deserto do sul. Só que se você pegar o mapa daquela região e fizer uma linha do Mediterrâneo até o Jordão e do Líbano até o deserto do sul, vai formar um desenho, é uma cruz. Onde a cruz de Cristo estiver na sua vida, você vai pisar os pés, Deus vai te dar por posse, Ele vai te abençoar. Não é por minha causa, não é por sua causa, é por causa da obra de Cristo consumada lá na cruz. Quem crê nisso, erga suas mãos. Vamos orar ao Senhor agora. Oh, abra os seus lábios. Reconhece diante dele aquilo que você aprendeu hoje. Que mesmo sabendo, reconheça. Mesmo que você saiba, reconheça que você não sabe nada. Seu saber é natural. Oh, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui, Senhor. Onde você não sabe, fala para o Senhor: eu não sei, Senhor, eis-me aqui. Eu quero aprender de Ti, receber a sabedoria que vem do Senhor. Abra os lábios. Fala com o Senhor, abra os lábios. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, com as mãos rendidas ao Senhor, para reconhecer: oh, nós não somos, nós não temos, nós não podemos, não sabemos nada. Rendemos ao Senhor a nossa vida, queremos aprender de Ti. Em cada área que estamos passando por provações, por testes, em cada área que os irmãos têm passado por testes, por provações, nesse casamento, Senhor, que está abalado. Oh Deus, abala o que tem que ser abalado, mas Senhor, dá sabedoria para esse casal, para que haja restauração. Seu saber venha para que essa vida, esse casamento seja bendito. Oh Senhor, nessa vida financeira,
que por decisões erradas está em dificuldade, está em limitação, nessas empresas que estão em dificuldade, estão quebradas, nessa vida financeira que está endividada, nós reconhecemos, nós não sabemos, nos dá o seu saber, nos dá a sabedoria do Senhor, para os negócios certos, para as oportunidades certas, para que seja feito aquilo que o Senhor quer, nessa vida emocional, relacionamentos que feriram, que machucaram, que limitaram, dá, Senhor, em nome de Jesus, a sabedoria, para que haja felicidade. Eu declaro cada membro dessa igreja que está passando por lutas de angústia, de tristeza, de aflição na sua alma, de depressão. Em nome de Jesus, agora a sabedoria de Deus venha desfazendo as obras malignas e trazendo as respostas certas. Haja felicidade nos corações, haja restauração, haja abundância, prosperidade, haja riqueza, faça prosperar. Faz, Senhor, em nome de Jesus, com que esses caminhos de cada irmão sejam prosperados. Faça, Senhor, com que sejam bem-sucedidos em tudo que fizerem. Como igreja nós pedimos ao Senhor, reconhecemos que nada somos, nada sabemos, nada podemos, Senhor. Erga as mãos, fala: Pai, eu acredito na Sua palavra, eu creio no Teu Espírito Santo. Eu reconheço que toda sabedoria que eu carrego na minha alma, ela é natural. Eu rendo ao Senhor todo o meu saber intelectual, emocional, todas as minhas experiências, eu coloco na Tua presença. Eu acredito na cruz de Cristo. A sabedoria do Senhor foi liberada na minha vida. Eu recebo, em nome de Jesus, sabedoria do Espírito Santo. Eu reconheço que eu preciso dessa sabedoria. Eu reconheço que eu preciso da palavra de Deus, que é o meu alimento, que me sustenta. Em nome de Jesus, eu me coloco nas Tuas mãos, eu me rendo ao Senhor. Aleluia, amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Erga suas mãos, vamos louvar o Senhor com toda a intensidade.